O rumo do nosso dia não é definido pelas circunstâncias que nos aguardam, mas pela decisão que tomamos antes mesmo de sair da cama, agir segundo o propósito de Deus. Quando entendemos que não fomos chamados apenas para existir, mas para cumprir um plano maior, cada passo ganha significado. Esta oração da manhã nasce desse clamor profundo. Senhor, capacita-me para agir segundo o teu propósito, porque não basta saber o que é certo. Precisamos de força, discernimento e coragem para viver o que Deus espera de nós. Ao longo deste devocional, você vai perceber que a oração do dia pode transformar intenções em atitudes e medo em movimento. Fique até o final, porque quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar e comece o dia com Deus de forma intencional, algo muda dentro de nós, e é essa mudança que sustenta nossas escolhas ao longo de toda a jornada. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Decidir agir segundo o propósito de Deus exige mais do que emoção momentânea. Exige rendição prática. O exemplo de Moisés revela isso com clareza. Quando foi chamado para libertar o povo, ele tentou recuar, alegando incapacidade, medo e limitações pessoais. Em Êxodo capítulo 4, versículo 10, ele declara que não era eloquente, que sua fala era pesada. Ainda assim, Deus não cancelou o chamado, mas prometeu capacitação. O Senhor respondeu que estaria com a sua boca e ensinaria o que deveria dizer. Esse diálogo nos mostra que a oração da manhã não deve ser apenas um pedido para que o dia seja leve, mas um clamor por preparo interior. Deus não escolhe os mais prontos. Ele prepara os que escolhe. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, entendemos que nossas limitações não anulam o propósito. O devocional de hoje nos lembra que a obediência vem antes da confiança plena. A confiança cresce enquanto caminhamos. Comece o dia com Deus, sabendo que Ele supre o que falta. A oração do dia nos posiciona como instrumentos, não como protagonistas autossuficientes. Moisés saiu inseguro, mas foi sustentado. Assim também somos conduzidos quando decidimos agir segundo a direção do Senhor. Outro exemplo poderoso é o de Isaías. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, depois de reconhecer sua própria fragilidade, ele ouviu a voz do Senhor perguntando: "A quem enviarei?" A resposta foi simples e profunda: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Antes de se oferecer, Isaías passou por confronto interior, arrependimento e purificação. Isso nos ensina que agir segundo o propósito de Deus começa com o alinhamento do coração. Não se trata apenas de fazer algo para Deus, mas de permitir que Ele transforme quem somos. Este devocional nos conduz a refletir se estamos disponíveis ou apenas interessados. A oração da manhã nos convida a dizer: "Eis-me aqui", mesmo quando não sabemos todos os detalhes. Coloque Deus em primeiro lugar e a clareza virá no tempo certo. A oração do dia fortalece a disposição de servir. Quando decidimos comece o dia com Deus, assumimos uma postura ativa diante do chamado. Isaías não conhecia toda a missão, mas confiou na voz que o chamou. Assim também somos convidados a agir, mesmo sem enxergar o cenário completo. A vida de Davi também revela que propósito e ação caminham juntos. Ainda jovem, antes de ser rei, ele já demonstrava fidelidade cuidando das ovelhas no anonimato. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, diante de Golias, ele declarou que vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Aquela coragem não nasceu no campo de batalha, mas na intimidade construída em secreto. A oração da manhã prepara batalhas que ainda nem sabemos que enfrentaremos. Davi não agiu por impulso, mas por convicção. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa coragem deixa de depender das circunstâncias. O devocional de hoje nos chama a cultivar fidelidade no pouco. A oração do dia fortalece nossa identidade antes do confronto. Comece o dia com Deus e você perceberá que os gigantes perdem o tamanho quando comparados à grandeza do Senhor.
Davi não confiava na armadura, mas na presença. Agir segundo o propósito não significa ausência de desafios, mas certeza de companhia. A postura de fé antecede a vitória visível. Assim também somos chamados a agir com base na promessa, não no medo. Jesus é o maior exemplo de ação alinhada ao propósito. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, ele declara: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Essa frase revela o centro da verdadeira obediência. Mesmo diante da dor iminente, ele escolheu cumprir o plano do Pai. Este devocional nos conduz a refletir sobre nossas próprias vontades. Quantas vezes pedimos direção, mas resistimos quando ela confronta nossos desejos? A oração da manhã nos ajuda a ajustar prioridades. Quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos que propósito envolve renúncia consciente. A oração do dia não é apenas um pedido de proteção, mas de alinhamento. Comece o dia com Deus disposto a obedecer, não apenas a receber. Jesus agiu com coragem porque estava alinhado com a missão. Sua decisão no Getsêmani ecoa como convite para nós. Agir segundo o propósito exige submissão, mas produz redenção. É no "não seja como eu quero" que nasce a verdadeira transformação. Paulo também demonstra que propósito não depende de circunstâncias favoráveis. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele afirma que tudo podia naquele que o fortalecia. Essa declaração foi escrita em contexto de prisão, não de conforto. A oração da manhã precisa nos preparar para dias bons e desafiadores. O devocional nos lembra que capacitação vem da fonte correta. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, entendemos que força espiritual sustenta decisões firmes. A oração do dia não é fórmula mágica, mas conexão contínua. Comece o dia com Deus e você perceberá que a estabilidade interior não depende do cenário externo. Paulo agiu, ensinou e escreveu mesmo limitado fisicamente. Seu propósito não foi interrompido pelas correntes. Isso nos ensina que obstáculos não cancelam missão. Agir segundo o propósito é continuar mesmo quando não é confortável. A capacitação do Senhor ultrapassa limitações humanas. Essa verdade sustenta nossos passos. A cada manhã recebemos uma oportunidade de escolher direção. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3 está escrito: "Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos." Esse versículo resume o que significa viver de forma intencional. A oração da manhã é o ponto de partida para decisões conscientes. Quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar, nossos planos deixam de ser isolados e passam a ser guiados. O devocional de hoje reforça que agir segundo o propósito exige confiança diária. A oração do dia ajusta nossa mente antes que o mundo tente moldá-la. Comece o dia com Deus e você perceberá que até tarefas simples ganham significado eterno. Não somos chamados apenas para sobreviver à rotina, mas para representá-lo em cada atitude. A capacitação que pedimos não é apenas para grandes feitos, mas para coerência diária. Deus fortalece quem decide obedecer. Cada escolha alinhada constrói um testemunho vivo. O propósito não é evento isolado, é estilo de vida. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado, por tempo limitado. Vamos orar. Senhor, neste amanhecer nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que precisamos da Tua capacitação para agir segundo o Teu propósito e não segundo nossos impulsos. Ajusta nossos pensamentos antes que as pressões do dia tentem nos dominar. Conduz nossas decisões com Tua sabedoria. Livra-nos de agir por ansiedade ou orgulho. Dá-nos discernimento para perceber Tua direção nas pequenas escolhas. Fortalece nossa fé enquanto caminhamos.
Que esta oração da manhã seja um alinhamento real do nosso interior. Sustenta-nos quando a insegurança tentar nos paralisar. Ensina-nos a depender de Ti em cada detalhe. Guarda nossas palavras e atitudes. Que colocar Deus em primeiro lugar seja prática viva hoje. Reveste-nos de coragem equilibrada. Afasta a precipitação. Forma em nós um coração obediente. Capacita-nos para agir com integridade. Guia-nos no caminho do propósito. Poderoso Deus, não queremos viver no automático. Queremos agir conscientes da missão que nos confiaste. Desperta em nós sensibilidade espiritual. Mostra-nos onde insistir e onde recuar. Que comece o dia com Deus seja decisão concreta e não apenas intenção. Remove distrações que roubam nosso foco. Concede disciplina para cumprir responsabilidades. Sustenta-nos quando ninguém perceber nosso esforço. Purifica nossas motivações. Que a oração do dia molde nossas reações. Afasta comparações que nos enfraquecem. Dá-nos perseverança diante dos desafios. Renova nossa mente conforme Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ensina-nos a provar a Tua vontade boa, agradável e perfeita. Firma nossos passos na verdade. Que nossas ações reflitam maturidade. Conduz-nos com firmeza. Ensina-nos, Pai, a confiar em Ti de todo o coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, como está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Endireita nossas veredas enquanto reconhecemos Teu senhorio. Livra-nos da autossuficiência disfarçada de confiança. Coloca freio em decisões precipitadas. Dá-nos serenidade para avaliar caminhos. Que a oração da manhã nos lembre de consultar-Te antes de agir. Ilumina escolhas profissionais e familiares. Guarda nossa mente contra a confusão. Que colocar Deus em primeiro lugar reorganize nossas prioridades. Dá-nos ousadia para obedecer, mesmo quando for difícil. Sustenta-nos em cada resposta que precisarmos dar. Que nossas atitudes honrem Teu nome. Afasta-nos de promessas impulsivas. Conduz-nos no tempo certo. Ensina-nos a agir sob Tua direção. Altíssimo, levantamos agora um clamor por nossos filhos. Guarda suas mentes de influências destrutivas. Cerca seus caminhos com Tua proteção. Fortalece seu caráter e sua identidade. Livra-os de perigos visíveis e invisíveis. Dá-nos sabedoria para educar com equilíbrio. Que esta oração do dia alcance suas rotinas e decisões. Afasta amizades que os desviem. Aproxima pessoas que os edifiquem. Sustenta seus sonhos conforme Teu propósito. Dá-nos sensibilidade para perceber suas necessidades. Que colocar Deus em primeiro lugar seja exemplo dentro do nosso lar. Estabelece paz em nossa casa. Livra-os de acidentes e armadilhas. Forma neles um coração íntegro. Guarda-os hoje e sempre. Senhor, abençoa nosso trabalho e nossa provisão. Para aqueles que estão empregados, concede excelência, favor e reconhecimento justo. Afasta ambientes tóxicos e injustiças. Dá-nos sabedoria para lidar com superiores e colegas. Que a oração da manhã fortaleça nossa ética profissional. Para quem busca emprego, abre portas que ninguém pode fechar. Sustenta a esperança enquanto aguardamos respostas. Dá-nos preparo e criatividade para novas oportunidades. Livra-nos do desânimo causado por negativas. Que colocar Deus em primeiro lugar influencie nossas escolhas profissionais. Ensina-nos a administrar recursos com responsabilidade. Estabelece nossas obras conforme Tua vontade. Guia nossos projetos. Concede estabilidade. Seja Tu nossa provisão constante. Jesus, colocamos diante de Ti nossa saúde física e emocional. Toca aqueles que enfrentam enfermidades. Renova forças onde há fraqueza. Sustenta tratamentos médicos com eficácia. Afasta diagnósticos alarmantes. Que a oração do dia alcance hospitais e lares. Restaura o sono de quem sofre insônia. Liberta-nos da ansiedade que adoece o corpo. Dá-nos disciplina para cuidar do que nos confiaste. Fortalece nosso sistema imunológico. Consola quem sente dor constante. Repreende enfermidades persistentes.
Que colocar Deus em primeiro lugar nos ensine também a cuidar do corpo. Renova células e órgãos conforme tua vontade. Derrama paz sobre quem está em tratamento. Sustenta-nos com esperança viva. Guia-nos, Senhor, quando a pressão aumentar e o cansaço tentar nos dominar. Dá-nos domínio próprio diante de provocações. Guarda nossa boca para que nossas palavras edifiquem. Afasta discussões inúteis. Que comece o dia com Deus seja fonte de paciência. Ensina-nos a reagir com equilíbrio. Sustenta-nos em ambientes desafiadores. Dá-nos coragem para defender o que é justo sem agressividade. Que a oração da manhã produza serenidade interior. Livra-nos de responder movidos por ira. Renova nossa mente constantemente. Dá-nos maturidade espiritual. Que nossas atitudes reflitam teu caráter. Fortalece-nos no autocontrole. Conduz-nos em sabedoria. Capacita-nos para representar teu reino. Trabalha em nosso interior, Pai, onde ninguém vê. Cura feridas emocionais antigas. Ensina-nos a perdoar de forma genuína. Remove lembranças que nos aprisionam. Que a oração do dia quebre ciclos repetitivos. Reorganiza nossas emoções. Afasta mentiras que tentam definir quem somos. Que colocar Deus em primeiro lugar fortaleça nossa identidade. Sustenta-nos quando memórias dolorosas surgirem. Dá-nos equilíbrio para enfrentar conversas difíceis. Guarda nossa mente conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. Renova nossa esperança. Liberta-nos do medo do futuro. Dá-nos leveza no coração. Forma maturidade em nós. Conduz-nos à plenitude. Estabelece, Senhor, sabedoria sobre nossas finanças. Ensina-nos a administrar com equilíbrio. Afasta decisões impulsivas que geram prejuízo. Dá-nos contentamento com o que temos. Que a oração da manhã nos lembre que a provisão vem de Ti. Livra-nos de dívidas opressivas. Sustenta-nos em períodos de ajuste. Dá-nos disciplina para planejar. Que colocar Deus em primeiro lugar molde nossa relação com recursos. Ensina-nos generosidade responsável. Afasta-nos da avareza e do desperdício. Concede crescimento saudável. Que a oração do dia fortaleça nossa confiança em Ti. Guarda nossos investimentos. Estabelece estabilidade. Seja Tu nossa segurança. Sustenta-nos, Altíssimo, quando enfrentarmos desafios inesperados. Fortalece nossa resistência espiritual. Afasta pensamentos de desistência. Dá-nos visão de longo prazo. Que comece o dia com Deus seja base para a perseverança. Ensina-nos a esperar sem perder fé. Molda nosso caráter nas provações. Livra-nos de murmuração constante. Que a oração da manhã renove nossa disposição. Concede firmeza nas tempestades. Sustenta-nos quando resultados demorarem. Dá-nos coragem contínua. Que colocar Deus em primeiro lugar nos mantenha alinhados. Renova nossa esperança diariamente. Capacita-nos para permanecer. Guia-nos até o cumprimento do propósito. Mostra-nos, Senhor, as oportunidades que vêm de Ti e fecha as que nos desviariam do propósito. Dá-nos discernimento para reconhecer portas corretas. Afasta propostas enganosas. Que a oração do dia ilumine nossas escolhas. Ensina-nos a dizer não quando necessário. Sustenta-nos na convicção. Que colocar Deus em primeiro lugar seja critério de decisão. Guarda nosso testemunho. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber sinais. Afasta a pressa que gera erro. Concede paz ao tomar decisões. Que a oração da manhã nos torne atentos. Estabelece direção firme. Guia-nos passo a passo. Sustenta nossa caminhada. Mantém-nos alinhados ao Teu plano. Derrama, Pai, equilíbrio sobre nossos relacionamentos. Ensina-nos a ouvir antes de falar. Afasta mal-entendidos. Dá-nos empatia verdadeira. Que a oração do dia transforme nossa comunicação. Cura vínculos desgastados. Sustenta casamentos e amizades. Que colocar Deus em primeiro lugar influencie nosso comportamento dentro de casa. Afasta o orgulho que divide. Concede reconciliação onde houver ruptura. Dá-nos humildade para reconhecer falhas. Que nossas palavras gerem vida. Livra-nos da indiferença.
Ensina-nos a amar com atitudes concretas. Fortalece laços sinceros. Conduz-nos em unidade. Reacende em nós, Senhor, o zelo pela Tua presença. Dá-nos disciplina para buscar-Te mesmo nos dias corridos. Que a oração da manhã seja prioridade constante. Desperta fome pela Tua palavra. Afasta distrações que roubam tempo contigo. Que colocar Deus em primeiro lugar seja escolha diária. Sustenta-nos na constância. Dá-nos revelação prática da Escritura. Que a oração do dia fortaleça nossa comunhão. Livra-nos da superficialidade espiritual. Estabelece raízes profundas. Renova nosso compromisso. Forma maturidade consistente. Ensina-nos a perseverar na fé. Guia-nos em crescimento contínuo. Mantém-nos firmes em Ti. Quando o medo tentar dominar nossas decisões, lembra-nos de que Tu és maior que qualquer cenário. Sustenta-nos com coragem equilibrada. Afasta pensamentos catastróficos. Que colocar Deus em primeiro lugar desarme nossa ansiedade. Dá-nos confiança fundamentada em Tua fidelidade. Ensina-nos a respirar e confiar. Que a oração da manhã produza estabilidade interior. Livra-nos da paralisia emocional. Concede ousadia responsável. Sustenta-nos em tempos incertos. Que a oração do dia renove nossa força. Dá-nos esperança firme. Reforça nossa identidade em Ti. Capacita-nos para avançar. Guarda nossos passos. Conduz-nos com segurança. Alinha nossos sonhos, que o Senhor, com Tua vontade. Purifica intenções escondidas. Que a oração da manhã refine nossos planos. Afasta ambições egoístas. Dá-nos foco para concluir o que começamos. Sustenta-nos em processos longos. Que colocar Deus em primeiro lugar influencie nossas metas. Livra-nos da procrastinação. Concede constância nos estudos e projetos. Que a oração do dia fortaleça nossa disciplina. Dá-nos criatividade produtiva. Afasta distrações excessivas. Ensina-nos a construir legado com humildade. Sustenta nossos esforços. Estabelece frutos duradouros. Guia-nos em cada etapa. Fortalece-nos, Jesus, diante de críticas e julgamentos. Dá-nos maturidade para aprender sem absorver ofensa. Afasta a necessidade constante de aprovação. Que comece o dia com Deus fortaleça nossa identidade. Guarda nosso coração contra a amargura. Ensina-nos a responder com sabedoria. Que a oração do dia nos lembre quem somos em Ti. Sustenta-nos na verdade. Livra-nos de ressentimento. Dá-nos equilíbrio emocional. Que colocar Deus em primeiro lugar nos mantenha firmes. Concede serenidade diante de acusações injustas. Estabelece honra em nossa postura. Reforça nossa integridade. Conduz-nos em equilíbrio. Mantém-nos constantes. Trabalha em nós, Senhor, nos momentos de silêncio e espera. Ensina-nos a confiar quando nada parece acontecer. Que a oração da manhã sustente nossa esperança. Afasta a pressa que atropela processos. Dá-nos paciência ativa. Que colocar Deus em primeiro lugar nos ensine dependência. Sustenta nossa fé quando respostas tardarem. Renova a confiança no Teu tempo. Que a oração do dia fortaleça nossa constância. Livra-nos de desistir perto da promessa. Dá-nos visão além do imediato. Ensina-nos a descansar enquanto aguardamos. Forma perseverança em nosso interior. Estabelece fidelidade. Guia-nos com Teu cuidado. Mantém-nos firmes. Recebe, Senhor, nossa disposição para agir segundo o Teu propósito em cada detalhe deste dia. Que nossas atitudes revelem coerência entre fé e prática. Dá-nos sensibilidade para fazer o bem. Que a oração da manhã continue ecoando em nossa consciência. Sustenta-nos até o final da jornada. Afasta distrações desnecessárias. Que colocar Deus em primeiro lugar seja prática constante. Ensina-nos a concluir tarefas com excelência. Que a oração do dia nos lembre da responsabilidade que carregamos. Renova nossa energia. Guarda nossos passos. Concede-nos constância nas pequenas coisas. Capacita-nos continuamente. Mantém-nos alinhados. Conduz-nos em Teu propósito. Senhor, continuamos diante de Ti declarando que cada detalhe deste dia pertence ao Teu controle. Expande nossa visão além das limitações imediatas.
Dá-nos percepção espiritual para enxergar oportunidades escondidas em tarefas simples. Que nossa postura revele consciência de missão. Afasta-nos da rotina vazia e desperta propósito em cada responsabilidade. Que colocar Deus em primeiro lugar transforme até o comum em significativo. Ensina-nos a agir com excelência, mesmo quando ninguém estiver observando. Sustenta nossa constância nas pequenas decisões. Que a oração da manhã continue ecoando em nossas atitudes. Dá-nos alegria em servir. Guarda-nos da indiferença. Renova nossa motivação interior. Conduz-nos em produtividade equilibrada. Afasta distrações improdutivas. Forma em nós disciplina fiel. Capacita-nos para agir com intenção. Move nosso coração, poderoso Deus, para enxergar pessoas além de funções e aparências. Dá-nos sensibilidade para perceber quem precisa de uma palavra de encorajamento. Que a oração do dia nos torne instrumentos de paz. Afasta-nos da frieza emocional. Ensina-nos a agir com compaixão prática. Que colocar Deus em primeiro lugar molde nossa forma de tratar cada pessoa. Guarda-nos de julgamentos precipitados. Dá-nos humildade para reconhecer quando erramos. Que nossa presença gere ambiente saudável. Sustenta-nos em conversas delicadas. Concede sabedoria ao aconselhar. Afasta respostas impulsivas. Dá-nos mansidão com firmeza. Que nossas atitudes reflitam teu caráter. Capacita-nos a representar teu amor no cotidiano. Guia-nos em cada interação. Estabelece em nós foco mental, Senhor, quando múltiplas demandas competirem por atenção. Organiza nossas prioridades internas. Afasta a dispersão constante. Que a oração da manhã fortaleça nossa concentração. Dá-nos clareza para concluir tarefas iniciadas. Livra-nos do hábito de começar muito e terminar pouco. Que colocar Deus em primeiro lugar alinhe nossa agenda ao que realmente importa. Sustenta nossa energia nas horas de maior exigência. Concede equilíbrio entre produtividade e descanso. Afasta o esgotamento silencioso. Dá-nos consciência dos nossos limites. Que a oração do dia nos ensine ritmo saudável. Conduz-nos em organização eficiente. Forma disciplina constante. Mantém-nos firmes em responsabilidade. Capacita-nos para administrar bem o tempo. Senhor, quando enfrentarmos decepções inesperadas, guarda nosso coração contra endurecimento. Ensina-nos a lidar com frustrações sem perder esperança. Que a oração da manhã nos lembre que o teu propósito não falha. Afasta a tentação de reagir com amargura. Dá-nos maturidade para aprender com perdas. Que colocar Deus em primeiro lugar nos ajude a interpretar dificuldades sob tua perspectiva. Sustenta-nos quando expectativas não forem atendidas. Renova nossa confiança mesmo após falhas. Dá-nos força para recomeçar sem culpa paralisante. Que a oração do dia restaure nossa coragem. Livra-nos de desistir por orgulho ferido. Concede-nos humildade para ajustar rotas. Transforma tropeços em crescimento. Mantém-nos firmes no caminho. Guia-nos com teu cuidado constante. Capacita-nos para levantar novamente. Concede-nos, Jesus, equilíbrio no uso das palavras ao longo deste dia. Guarda nossa língua de críticas desnecessárias. Ensina-nos a falar no tempo certo. Que a oração da manhã nos lembre que nossas palavras têm poder. Afasta sarcasmo que fere. Dá-nos discernimento para saber quando silenciar. Que colocar Deus em primeiro lugar transforme nossa comunicação. Sustenta-nos em diálogos tensos. Dá-nos sabedoria ao expressar opiniões. Livra-nos de fofocas destrutivas. Que a oração do dia produza linguagem que constrói. Concede-nos clareza ao explicar ideias. Afasta exageros e distorções. Dá-nos sinceridade com respeito. Que nossa fala gere confiança. Capacita-nos para comunicar com verdade e graça. Trabalha em nossa postura diante de desafios invisíveis. Altíssimo, fortalece-nos quando batalhas forem internas e silenciosas. Que a oração da manhã sustente nossa estabilidade emocional. Afasta pensamentos que nos sabotam. Dá-nos domínio próprio sobre impulsos. Que colocar Deus em primeiro lugar reorganize nossas reações automáticas.
Sustenta-nos quando velhos hábitos tentarem retornar. Dá-nos força para romper padrões negativos. Que a oração do dia seja ferramenta de transformação contínua. Renova nossa mente diariamente. Afasta distrações que enfraquecem convicções. Concede vigilância espiritual constante. Forma maturidade progressiva em nós. Dá-nos perseverança no processo. Guia-nos na construção de novos hábitos. Capacita-nos para viver mudança real. Senhor, amplia nossa consciência espiritual para perceber Tua atuação no ordinário. Ensina-nos a reconhecer Teu cuidado nas pequenas providências. Que a oração da manhã desperte gratidão ativa. Afasta-nos da insensibilidade diante das bênçãos diárias. Que colocar Deus em primeiro lugar refine nossa percepção. Sustenta-nos em estado de vigilância espiritual. Dá-nos olhos atentos para milagres discretos. Que a oração do dia nos torne atentos à Tua voz. Afasta distrações que nos afastam da comunhão. Concede-nos sensibilidade ao Espírito. Dá-nos alegria em reconhecer Teu agir. Fortalece nossa fé ao perceber detalhes. Que nossa rotina seja terreno de encontro contigo. Guia-nos em comunhão constante. Mantém-nos conscientes da Tua presença. Capacita-nos para viver atentos. Reorganiza nossas expectativas em Senhor, quando projetarmos demais sobre pessoas ou situações. Ensina-nos a confiar em Ti acima de qualquer resultado. Que a oração da manhã nos lembre que nosso valor não depende de aprovação externa. Afasta a ansiedade por validação. Que colocar Deus em primeiro lugar firme nossa identidade. Sustenta-nos quando o reconhecimento não vier. Dá-nos segurança interior. Que a oração do dia fortaleça nossa autopercepção saudável. Livra-nos da comparação constante. Concede equilíbrio emocional. Dá-nos contentamento com progresso gradual. Afasta a frustração desnecessária. Forma maturidade nas metas pessoais. Ensina-nos a celebrar pequenas vitórias. Guia-nos em constância silenciosa. Capacita-nos para avançar com estabilidade. Pai, conduz-nos com sensibilidade em decisões relacionadas ao futuro. Dá-nos prudência ao planejar próximos passos. Que a oração da manhã nos ajude a confiar sem precipitação. Afasta escolhas motivadas por medo. Que colocar Deus em primeiro lugar oriente nossos projetos. Sustenta-nos na espera estratégica. Dá-nos coragem para sair da zona de conforto quando necessário. Que a oração do dia nos ensine equilíbrio entre ousadia e prudência. Livra-nos de paralisia por excesso de análise. Concede clareza progressiva. Dá-nos firmeza ao assumir compromissos. Afasta confusão mental. Forma visão alinhada ao propósito. Guia nossos próximos movimentos. Sustenta nossas decisões. Capacita-nos para avançar no tempo certo. Mantém-nos, Senhor, vigilantes espiritualmente até o final deste dia. Que nossa postura não mude conforme o ambiente. Sustenta a coerência entre o que declaramos e o que praticamos. Que a oração da manhã continue viva em nossas atitudes. Afasta a acomodação espiritual. Que colocar Deus em primeiro lugar seja constância e não impulso momentâneo. Dá-nos força para terminar bem o que começamos. Sustenta nossa fé nas últimas horas do dia. Que a oração do dia nos lembre da responsabilidade de representar Teu nome. Guarda nossos pensamentos ao encerrar tarefas. Renova nossa disposição para o próximo amanhecer. Concede-nos descanso consciente quando a noite chegar. Mantém-nos sensíveis à Tua direção. Fortalece nossa perseverança diária. Capacita-nos continuamente. Permanece conosco em cada passo. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença. E colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus.
Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.